eu acho que agora eu entendi o porquê que vocês queriam que eu lesse O Morro dos Ventos Uivantes em vlog. Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje estamos iniciando mais um vlog que é do Morro dos Ventos Uivantes. E eu tava sentada aqui pra gravar alguns vídeos e eu falei, não, melhor comentar logo esse pedaço aqui porque eu fui inventar de ler esse livro ontem de noite, tá? Pouco antes de dormir e, gente... Já aviso que esse vídeo aqui não vai ter spoilers, tá? Talvez, se eu precisar comentar alguma coisa com spoiler, eu vou deixar pro final, depois que eu acabar. E aí eu aviso vocês pra vocês pularem ou não assistirem um pedaço pra ninguém pegar spoiler. Porque, olha gente, eu nem sei como que eu sobrevivi esses anos todos sem pegar spoiler de nada disso aqui, tá? Mas vamos por partes. O que eu sabia sobre O Morro dos Ventos Uivantes antes de começar a ler? Pelo menos assim, o que as pessoas me diziam, né? Primeiro elas me falavam que era um romance, que isso aí a gente já vai contestar daqui a pouco, tá? E o outro detalhe que algumas pessoas falavam que eu iria gostar é do tipo, é um livro incrível, mas os personagens são todos odiosos. Você vai passar raiva, mas você vai gostar. Isso aí, olha, já adianto que temos que concordar aqui, tá? Pelo menos até o momento. E a outra coisa que eu sabia é que era o livro favorito da Bella, lá de Crepúsculo, né? Que inclusive eu acho que na época do Crepúsculo teve uma onda de gente querendo ler esse livro aqui, tá? Mas, enfim, eu fui só com isso, gente. Eu não sabia de nada sobre a premissa. Eu descobri que tem adaptações também. Eu nunca assisti, então fui completamente às cegas, tá? Aí, um detalhe que eu tenho que falar sobre essa edição aqui. Essa edição, ela é da Zahar. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês. E ela é comentada, tá? Depois que eu li o Retrato de Dorian Gray, eu vi que essas edições comentadas fazem uma diferença porque elas vêm com algumas questões históricas, né? Anotações embaixo, que ajudam a gente a entender um pouco melhor o contexto daquele período em que se passa a história. Então, eu fiz essa questão aqui. Essa minha edição, deixa eu ver aqui, ela começa efetivamente a história na página 27. Isso aqui é o prefácio dela. Eu não li, tá? Eu pulei. Por quê? Já teve uma vez que eu fui ler prefácio de histórias clássicas assim, que o prefácio, a pessoa praticamente resumiu o livro. Então, o que eu faço? Eu leio a história toda, quando eu termino o livro, eu volto e leio o prefácio. Então, quando eu terminar, eu vou virar e vou falar pra vocês, gente, ó, quem for pegar nessa edição aqui, pode ler o prefácio tranquilo, porque aí não tem spoiler. Ou vou avisar se tiver spoiler, tá? Eu sempre tô tentando fazer isso com alguns livros clássicos, porque eu já tive essa experiência e às vezes a gente pensa assim, ah, é clássico, então não tem spoiler, que não sei o quê. Pô, uma coisa é você saber que o Drácula é um vampiro, né? Outra coisa é você saber o que acontece no final da história. Então essas coisas assim, eu acho legal de avisar. E como eu cheguei nesse livro aqui completamente às cegas, eu vou fazer esse aviso aí pra vocês. Mas enfim, pulei o prefácio, comecei a ler, tipo, vamos ver aqui como quem não quer nada, né? E aí a gente conhece um cara que ele tá indo meio que visitar a residência do Radcliffe e ele é um novo inquilino. Ele alugou uma propriedade desse cara e ele foi lá meio que conhecer, sabe? Tipo, questão de boa vizinhança, sabe? Tipo, vou me apresentar, vou conversar com ele, pá. O cara vai lá. Quando ele chega lá, gente, mas assim, eu me acho meio grossa, tá? Mas assim, é de uma ignorância completamente gratuita. Que tu fica, caraca, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Porque todo mundo é rude nesse lugar. E aí o pobre do cara tenta assim, tipo, não, né? Tô chegando agora, vamos tentar ser simpático. Aí ele vira e fala assim, não, seu Radcliffe, eu vou vir te visitar amanhã, a gente conversa, tem um tempinho a mais. Aí ele vai visitar. Ele fica preso nesse lugar por causa de uma chuva, de uma tempestade e tal, ele não consegue sair dali. O pobre do homem, gente, ele começa a ficar agoniado porque todo mundo é tão ignorante, ele se sente uma visita tão indesejada, do tipo assim, o pobre tava tentando ser educado. E ele tá tipo assim, eu quero ir embora. E a gente já comecei a rir daí, tá? E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui, né? E assim, a gente vai ver algumas pessoas ali, né? E todo mundo é rude, todo mundo é ignorante. Que tu vira e fala assim, gente, não tem condição desse povo viver no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro já tinham tomado 3 tapão no pé do ouvido cada um, entendeu? Porque é muito... É muito gratuito, tá? O coitado do homem fica tão atormentado com essas pessoas, com a ignorância, que tem um momento ali que ele tem até pesadelo no lugar. E aí depois ele no dia seguinte é tipo, não, já passou a chuva, eu vou embora, não quero ficar aqui, eu vou... Nem amanheceu e ele tipo, vou embora. Ele volta pro local onde ele alugou, né, ali o quarto,
E tem uma mulher que trabalhava nessa casa e ela começa a perguntar algumas coisas pra ele, do tipo, como que tá fulano, não sei o quê. E aí ele vira, comenta o que aconteceu lá e ela começa a contar pra ele a grande fofoca. Literalmente desde que esses personagens eram crianças. E aí o início, né, da história que essa empregada vai contando é que tinha o dono da casa e tudo mais, né, que ele tinha 2 filhos, né, e num determinado momento ele vai viajar, promete que vai trazer ali presente pras crianças, só que quando ele volta, ele não traz esse presente. Ele fala que encontrou um menino e tipo assim, cara, do nada, entendeu? Ele encontrou um menino que tava passando necessidade e ele decidiu levar pra casa. Do nada. Gente, olha, gente, nossa, legal, ele foi caridoso e tudo mais. Ok, eu entendo, mas ao mesmo tempo, como que você pega uma pessoa aleatória e leva pra sua casa? Sabe? Então fica assim, o que tá acontecendo? E obviamente, né, o filho do cara não aceitou isso muito bem. Então existe uma rivalidade entre o Radcliffe, que é esse menino, e o Hindley. Só que o Radcliffe acaba também ficando muito próximo da Cat, né, que é a menina ali. Então assim, a gente vai acompanhando o convívio deles. Só que tipo assim, é um convívio muito esquisito. É muito estranho. Chega até... Não tem nada de sobrenatural, mas chega a ser até um pouco meio sombrio, meio maldoso, sabe? É muito estranho. Então existe a rivalidade entre os 2 meninos e meio que um parece meio que tentar fazer bullying com o outro. É meio esquisito, tá? Então a gente sente já que o Radcliffe vai nutrindo um ódio ali por aquele menino. E também não entendi ainda a relação dele com a Cat, porque eles são próximos, mas ao mesmo tempo eles são ignorantes um com os outros. E eu tô tipo, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, né, tô chegando num pedaço agora que eles já estão meio que, assim, adolescentes, né. Inclusive, uma coisa que eu tenho que avisar pra vocês, eu falei que começava na página 27, efetivamente a história. Eu sentei na intenção de ler um capítulozinho antes de dormir, gente. Eu parei na 102, tá? Isso porque eu tava com sono. Porque eu já tava cansada, já era 1h pouca da manhã. Porque senão eu teria continuado lendo. Então assim, acordei agora, que eu tô gravando os vídeos, falei assim, não, melhor gravar logo um take falando sobre as primeiras impressões, porque senão eu vou ler o livro todo e não vai ter vlog. E é isso, até o momento. Então assim, se alguém falar pra você que, é uma história de romance, uma história de amor, cara, loucura, tá? Porque assim, cheguei aqui e claramente não tem como sair um romance. É mais provável que seja uma história de obsessão, né, de um relacionamento tóxico, alguma coisa assim. Agora, romance, gente, vocês estão loucos, porque desde o início fica claro que não é um romance. Não entendi de onde é que as pessoas tiraram essa ideia romântica. Acho que foi do Crepúsculo. Apesar que Crepúsculo também tem um negócio meio esquisito de obsessão ali. Mas, enfim, eu tô adorando, tá? Eu tenho vontade de bater em todos os personagens. O único personagem que eu não tive vontade de bater foi o pobre do cara que chegou sem saber nada, né? O pobre tinha culpa. E aí ele tá ouvindo a fofoca, que eu me identifiquei com ele, né? Porque eu estaria sentadinha ali, comendo um chá com biscoito e ouvindo a fofoca da mulher. Mas assim, todo o resto, pessoas odiosas, tá? Pessoas odiosas, simples assim. Então, eu acho que vai ser uma leitura que eu vou fazer muito rápido, porque eu não achei que eu fosse ler quase 100 páginas só ontem. Eu fiquei chocada, tá? Hoje eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu tenho que gravar uns vídeos, eu ainda tenho que sair. Mas assim, vocês vão ver eu terminando isso aqui muito rápido, gente. Real, entendeu? Então, é isso, né? Por enquanto. Depois eu comento mais sobre o que estiver rolando no decorrer da história. Gente, então, quando vocês quiserem, assim, ler o livro tal por causa de um vlog, não sei o que, vocês avisem, tá? Que eu vou precisar de tempo disponível, que talvez eu queira ler o livro todo de uma vez e eu não consiga se não tiver tempo disponível. Porque assim, olha, isso aqui tá sendo um completo surto, tá? Eu não tô com muito tempo de ler, porque, enfim, eu tô tendo que dormir num horário mais cedo e acordar mais cedo, então... Enfim, a semana tava toda tumultuada. Então o tempo que eu tô lendo é tipo assim, um tiquinho só antes de dormir. E esse livro me deu uma dor de cabeça, porque eu queria muito continuar lendo ele ontem de noite. Só que assim, eu tava tão cansada que eu já tava forçando o sono. E eu tava super envolvida na fofoca e no quebra-pau que tava acontecendo. Só que ao mesmo tempo meu corpo tava tipo assim, você precisa dormir, você é um ser humano, entendeu? E eu tava tipo, não, eu preciso saber a fofoca. E assim... Cara, foi realmente a linha que eu tava pensando, né? Que a gente vai ter aqui o Radcliffe e a Cat
que eles são meio que irmãos adotivos, né? Mas eles acabam nutrindo ali um sentimento um pelo outro. Com certeza não é amor. Talvez uma paixão faria mais sentido esse termo aqui. Só que assim, ao mesmo tempo, parece que como que deu tudo errado por causa de algumas convenções sociais que não permitem que os dois fiquem ali juntos. E isso parece que gera um ódio, um rancor, sabe? Uns comportamentos até meio perversos entre eles. Tá bem interessante. Ah, eu quero que todo mundo se lasque. Eu odeio todos sem... Gente, não tem condição, eu odeio todos. A Cat, que menina insuportável. Cara, vontade de dar uns tapas na cara dessa garota. Essa menina aqui no Rio de Janeiro, gente, ela já tinha apanhado. Ela já tinha apanhado, sei lá, porque é de uma arrogância e ela joga, assim, a merda no ventilador, às vezes, com um ar de superioridade, que eu virei e falei assim, minha querida, você já tinha tomado um tapa na cara fácil, sabe? Porque ela é mimada, ela é egoísta, ela é narcisista. E, cara, teve um barraco aqui que meio que... Tudo bem, o Radcliffe já veio na intenção de gerar o caos. Mas a postura dela perante outras pessoas, cara, elevou a treta. Ai, que tinha até um outro personagem que eu não gostava aqui, que eu pensei assim, meu querido... Se livra dessa mulher, pelo amor de Deus. Que não tem cabimento um negócio desse. Então, assim, é umas situações, assim, que eu não imaginava. Eu imaginaria ver na vida real, mas eu não imaginaria ver num livro. Porque eu tenho muito esse problema. Eu acho que as pessoas nos livros, né, como é um autor escrevendo aquela história e tal, existe um mínimo de controle emocional sobre a situação. Aqui não tem. E é isso que eu quero ver. Gente, eu quero ver a treta, entendeu? Eu tô aqui pela fofoca. Porque isso aqui na vida real é muito mais provável de acontecer um barraco desse do que os comportamentos, assim, sabe, bonzinhos que a gente vê nos personagens nos livros, que todo mundo é controlado, todo mundo tenta evitar a briga. Aqui não, aqui eles querem a briga, eles querem a treta. E isso faz muito mais sentido pra mim, entendeu? E, assim, eu achei que em algum momento eu fosse me conectar com o Radcliffe, porque no início a gente vê que ele é a criança adotada, sabe, que ele já sofreu um preconceito ali por conta dessa adoção. Também tem a questão de que tem um certo racismo aqui, porque toda hora chamam ele de, não sei o que, aquele cigano e tal, então tem um preconceito por causa da cor da pele dele. Tem a questão de classes sociais e tal. Então, por ter todas essas questões, eu achei que, de certa forma, em algum momento eu ia sentir um pouco de pena dele, sabe? Eu entendo as atitudes dele, mas ao mesmo tempo eu acho, meu querido, você tá extrapolando as coisas, sabe? E não, gente, ele também é mau, assim quanto os outros. E de certa forma, eu não acho que seja só por conta dessa adoção. Já tinha uns traços meio que ali, sabe? Inclusive, estou suspeitando que ou ele vai matar um certo personagem aqui, ou ele vai fazer parecer um acidente, alguma coisa, porque dá pra perceber que ele tá manipulando a situação de todos os lados, com todo mundo que tá em volta. É tipo assim, eu não tive o que eu queria, eu não tive o que eu achava que poderia ser direito meu, então agora eu vou foder com a vida de todo mundo. Você vê que a vibe dele é essa. E a da Cat também não fica pra trás, tá? Porque ela também é outra escrota, tá? Essa menina aqui, olha, não vale um centavo, porque a menina é extremamente narcisista. Ela parece que fica satisfeita de ver o caos e ver que é por causa dela. E ela ainda também se aproveita pelo fato de ser mulher. Sabe aquela coisa de tipo, que falavam, porque mulher é histérica, tudo mulher passa mal, que não sei o quê. Ela pega esse conceito que as pessoas falavam na época e ela realmente usa isso. E eu fico assim, gente, ai, que menina filha da... Cara, não tem condição. É do tipo assim, não fizeram minha vontade, eu vou passar mal, eu vou ter um ataque de histeria. E eu fiquei assim, cara, meu Deus... Se essa menina tá na minha frente, eu já tinha arrancado os cabelos dela, porque não tem condição de conviver com a pessoa assim, gente. A pessoa que finge que tá mal por causa... não dá. E outra coisa, detalhe, que isso tudo, né, como eu falei, é contado por empregada. E a empregada, assim, eu pensei, pode ser tendencioso, né? Mas, gente... eu prefiro acreditar na empregada, tá? Porque... tem uns negócios assim que rolam, que normalmente essas histórias, quando o narrador não é confiável, ele só conta, sabe? Aconteceu isso. Não, a mulher que tá contando, tem momentos que ela vira e fala assim, olha, aconteceu isso, eu vi isso, aí eu fiz isso.
entendeu? E também, as coisas que ela fez não deveria ter sido feita. Assim, deveria ter sido feita para o meu entretenimento, mas não na situação ali, porque ela também abre a boca pra soltar fofoca. E aí, dá mais treta ainda. Que teve um negócio que eu pensei assim, ai meu Deus do céu, olha lá a Cat fazendo drama de novo, que não sei o quê. Aí a empregada abriu uma boca, gente. Descaralhou tudo. Então assim, eu tô amando isso aqui, olha... Puro suco do entretenimento e da fofoca. Pelo amor de Cristo, leiam, tá? Porque é perfeito. Não é romance, tá? Não é pra você torcer pro casal. Não é pra você torcer pra alguém ficar bem. Não é pra nada disso, tá? Não é. Se você acha que isso aqui é um romance por causa da época lá de Crepúsculo, você é doido, tá? É simples assim. Isso aqui é pra quem gosta de fofoca. E eu tô pensando, cara, se em pleno... 2023, isso aqui ainda é tipo assim, cara, que história de barraco. Eu fico imaginando na época que isso aqui foi lançado, o escândalo, literalmente escândalo, tá? Porque a perfeição, tá? Assim, tem que desandar muito pra esse livro aqui não se tornar 5 estrelas e favorito pra mim. Porque assim, eu tô amando, odiando todos os personagens, querendo me bater em todos eles. A Cat eu queria arrastar a cara dela no asfalto. O Radcliffe também era outro que merecia tomar uns 5 minutos de porrada, sabe? Né? Mas também não gosto dos outros também, não gosto de ninguém nessa porra. Mas assim, perfeito como fofoca, tá? Então, finalmente tive mais um tempo pra ler o livro. E, gente, já aconteceu tanta coisa que, assim, vocês não têm ideia. Olha o tanto de coisa que eu tô marcando no livro, misericórdia. Não tem um pingo de controle emocional lendo esse negócio. Eu tô na página 252 e início do capítulo 22. E, assim, além daquelas tretas que eu já tinha comentado, a gente tá vendo muito as consequências disso. Então, assim, teve até um pedaço aqui que é até um pouquinho grande, sabe? É um capítulo, assim, que é treta atrás de treta direto. Vou até ver aqui que eu marquei. Capítulo 16 e 17, pra ser exata, né? E, assim, mano, dá uma virada ali. Tem algumas coisas que você já imagina e tudo mais, né, que vão acontecer, mas não da maneira que acontece. E aí a autora consegue te surpreender. Ela consegue te prender do tipo assim, eu quero saber o que vai acontecer com essas pessoas, né? E... passam-se também alguns anos, então a gente vai pegar o ponto inicial, né, sobre a próxima geração dessas famílias aqui envolvidas. E assim, eu tô descobrindo que eu sou uma pessoa vingativa. Isso aí é uma coisa que eu sou mesmo, tá? Eu vou me vingar, só tô esperando a oportunidade. Eu sou dessa vibe. Só que, quando eu tenho raiva das coisas e eu vou meio que dar o troco, eu faço o troco direcionado à pessoa que me fez mal. Aqui, o negócio tá se estendendo pra uma proporção e pra todo mundo que tá em volta, que quando começou a aparecer os indícios do que o Radcliffe ia fazer ali, eu fiquei assim, eita, que eu não tô gostando dessa onda. Sabe, já tá se estendendo demais. Não se estendendo o livro de uma maneira ruim. Em termos de entretenimento, gente, tá perfeito, sabe? Eu tô super envolvida. Só que ao mesmo tempo eu tô olhando, tô pensando, cara, que filho da puta manipulador, entendeu? E assim, as pessoas em volta estão caindo. E isso que é o mais chocante. Porque eu tô olhando assim, gente, o Radcliffe, ele não entende a hora de parar, sabe? E também tem a questão de que, você teve um problema com uma pessoa, beleza, resolveu, ou se odeiem pra sempre, mas você não pode interferir nas relações de outras. Só que aqui eu tô tipo assim, gente, até eu que tenho esse rolê de não se envolve nas relações de outras, eu tô tipo assim, cara, era melhor ter mantido distância. Era melhor ter mantido distância, porque assim, não tem como sair nada de positivo disso aqui, entendeu? Dessa relação aqui. E, né, a gente... vendo o início do livro, desperta até mais uma curiosidade, porque tem essa questão da gente saber que algo pode acontecer, mas não saber o como. E esse como é o que vai instigando ali. Só uma coisa que eu tô muito confusa, assim, gente, vamos conversar. Vocês, é porque eu já tinha escutado comentários sobre a questão da Catherine e do Radcliffe. E tem gente que gosta desse casal. Olha, assim, não sei explicar.
E assim, alguém me explica o porquê que vocês gostavam deles? Porque o Radcliffe é completamente desprezível, gente. Não tem condição um negócio desse. E a Catherine também, ela é muito mimada. É insuportável essa garota, pelo amor de Deus. Pra ter noção, quando começa a acontecer coisas ruins com ela, eu não consegui me importar. Eu tava nem aí pra ela, eu tava tipo assim, nossa, legal aqui, a vibe, entretenimento, treta, mas eu não tinha pena dela, sabe? Na verdade, eu acho que até o momento, a única pessoa que eu senti realmente assim, tipo, poxa, não é que ela seja burra, mas eu acho que ela foi ingênua, sabe? E ela acabou meio que se prejudicando por causa disso, foi a Isabela. Foi a única pessoa que eu virei e falei, tipo, puta merda, ela tá no meio do fogo cruzado, sabe? Então, assim... É uma história que não dá pra gente ter muitos lados, sabe? Tipo, torço pro fulano, ciclano. Não tem. Tudo tem um conflito, sabe? Os personagens, assim, extremamente bem desenvolvidos. Os sentimentos são muito confusos desses personagens e eu tô amando isso. Mas, assim, eu tô real tentando entender as pessoas que gostam do Radcliffe e da Catherine. Gente, eu quero bater nos dois. Olha... não tô sabendo lidar, entendeu? Só que assim, o que eu imagino que vai ser o final? Desgraceira pra todo mundo, tá? Desgraceira pra todo mundo. Aparentemente só o Radcliffe se deu bem, mas assim, não é um bem, né? Tipo, nossa, fulano tá bem. É um bem assim do tipo, ele conseguiu o que ele queria, né? Mas assim, ele tá feliz? Não. Todo mundo em desgraça. É isso, entendeu? Que tá acontecendo. E isso não é o final, gente. Isso não é nem spoiler. Isso aqui são impressões mesmo, tá? Enfim, falta bastante coisa ainda. Nossa, se eu tivesse tido tempo durante a semana, gente, eu já tinha terminado esse livro. Certeza. Certeza. E o pior é que agora eu tô precisando dormir. Mas assim, eu acho que mais uma ou duas sentadas eu consigo terminar. Porque, parece muita coisa. Mas, gente, as páginas passam voando, vocês não têm noção. E pode deixar aí nos comentários alguém me explicando por que vocês gostam do Radcliffe. Porque eu odeio esse homem. Ele é o personagem que eu amo odiar. É isso. Assim, o bom desse livro ter prefácio, conteúdo extra e tal, uns negócios assim, gente, é porque deu tempo, depois que eu terminei de ler, de eu ler essas partes extras pra eu me acalmar. Eu não tava bem, tá? E, enfim, concluí, né, O Morro dos Ventos Uivantes. E olha, esse livro tirou toda a minha paz. Vocês não têm noção disso, tá? E assim, gente, o Radcliffe, além dele ser manipulador e dele ter induzido toda a desgraça que acontece aqui, teve um momento ali que eu fiquei tipo, gente, mas esse homem tá achando que o Código Penal é alguma espécie de bingo, né? Porque... pelo amor de Deus. Porque, olha, foi de tudo, gente. Foi cárcere privado, foi agressão. Tem um negócio aqui que eu nem sei se eu posso falar, mas eu sei que a pena pra isso são 3 anos de cadeia e mais multa. Também tem alienação parental, só que eu não sei se isso consta como crime ou só como irregularidade. Não tenho certeza. Mas rola também. Sei que eu tava pensando assim, gente, já que não existe lei nesse lugar, por que diabos ninguém ainda deu um tiro nesse homem? Porque, porra, né? Tá complicado aqui. Agora, sobre a questão da vingança e tudo mais, estender por mais de uma geração, gente, foi uma surpresa enorme pra mim, porque eu não sabia. Na verdade, o que eu poderia imaginar de ser o final desse livro, né, do decorrer da leitura, eu descobri que, na verdade, era metade do livro, tá? Tipo isso. Mas, enfim, o negócio se estende, né, pra outra geração, e o meu primeiro pensamento foi, gente, fogo no rabo é um negócio complicado, porque, assim, todo mundo se odeia, mas todo mundo fez filho. E eu tô tipo assim, gente, em que momento? Gente, eu não me aguento. Na hora que falou, nasceu a criança, eu falei, ué, como assim nasceu a criança, gente? Não faz sentido. Eu não tava me aguentando de rir nessa hora, tá? Só assim, não tava entendendo. Sobre o segundo ponto, eu achei que eu ia me irritar com essa segunda geração aqui e tal, porque passa ali no período que eles ainda são adolescentes, né? E eu pensei assim, nossa, certeza que eles vão me irritar, mas até que não. Eles têm um comportamento um pouquinho mimado às vezes e tudo mais, tem umas coisinhas assim, mas tá coerente com a vida deles, com a criação, com a personalidade. Faz sentido eles serem exatamente assim, sabe? Então, assim, eu achei que foi super coerente. Eu até gostei mais dos adolescentes, que, por exemplo, a Cat...
É porque são duas Cats, tá, gente? É a Catherine do Radcliffe, né? Que é a primeira. E tem a Cat também, que também é Catherine, só que é a filha dela. E assim, gente, ela é muito mais agradável do que a mãe, tá? Eu gostei dela. Teve até um momento que eu falei assim, gente, será que as pessoas falam Catherine e elas estão falando da filha e não da mãe? Porque a mãe é uma insuportável, mas assim, da filha eu gostei. Ela é muito bem construída, faz sentido. Até as partes dela que são um pouquinho de mimo, sabe? Que mostra assim a falta de experiência de vida, umas coisas assim, faz sentido. Então eu gostei bastante da construção dela. Na verdade, toda essa parte da segunda geração, ela é extremamente bem construída, gente. Porque a gente vê os filhos dos personagens e a gente consegue identificar traços na personalidade deles que lembram os pais, sabe? Só que como a criação, a situação, os acontecimentos foram diferentes na vida deles, eles têm comportamentos diferentes também. Então a gente vê o quanto que o meio em que a pessoa vive afeta o como ela vai se tornar. E isso faz muito sentido. Inclusive, tem vínculo disso com a vingança do Radcliffe, tá? Agora sobre a questão da Catherine do Radcliffe e tal, eu sei que tem gente que fala que ai, mas aí era o ponto de vista da empregada, a gente não vê os bons momentos deles dois. Gente, mas os momentos ruins, colocando na balança, não tem momento bom que compense. Não tem como, entendeu? Então, assim, eu fiquei indignada. Assim, vocês concordam comigo que é loucura? Até mesmo a vingança dele foi uma coisa muito exagerada pro que ele passou. Porque, sim, tem umas questões de convivência ali e tudo mais, as raivas que ele tinha. Mas a essência mesmo, o principal motivo do qual ele meio que queria se vingar era o quê? Conveniências da sociedade, né, questão de casamento por status, aquela coisa toda, e foi tipo assim, a mulher que eu queria não quis casar comigo, agora ninguém vai ter parte dessa merda. Foi isso, e eu fiquei tipo, amado. Ele deixou-se dominar pelos piores sentimentos possíveis, sabe? Ele acabou, é como se ele parasse no tempo e ele acabou se tornando cruel, rude, um rancor sem tamanho, porque assim, eu entendo as pessoas quererem se vingar das coisas, mas se vingar pra geração seguinte, o povo quando, o povo da geração seguinte, gente, não era nem nascido quando a treta começou a acontecer, então achei um pouco exagerado, tá? É por isso que terapia é importante. Não existia terapia na época, olha só como é que o Radcliffe ficou. Que é isso, entendeu? E eu acho que a minha maior raiva, gente, é porque a Catherine nem era uma pessoa que valia a pena, tá? Ela era insuportável. Eu odiei essa menina com todas as minhas forças. Eu acho que, assim, ela é a combinação de personagem extremamente bem construído com um dos personagens que eu mais odeio na vida. E isso é uma combinação muito estranha dentro da minha cabeça, tá? E o texto desse livro inteiro, ele carrega, assim, uma aura gótica, sabe? E isso é uma coisa, assim, que eu acho maravilhosa. Eu sinto que eu gosto do gótico de verdade, sabe? Todas as tretas, a própria forma que a ira dos personagens é apresentada. E no final do livro ainda pega uma coisa meio que uma vibe de solidão, de melancolia, assim, bem gótico mesmo. Eu amei isso, achei perfeito. Até porque tem uma junção com o sobrenatural. Não é nada explícito, né? É só a questão do conceito de que os personagens, de certa forma, acreditam, mas a gente nunca vai ter certeza do que foi visto, se foi uma ilusão, se foi sonho, se foi visão. A gente nunca vai ter essa certeza. E eu amei isso, eu amei o final em si, tá? Porque ele termina de um jeito, gente, que a gente percebe que as coisas vão se alinhando. E tu vira assim, meu Deus, agora eu posso ter paz, porque o livro acabou, graças a Deus. Então, assim, eu achei perfeito. É, assim, o melhor clássico que eu li na minha vida, é um fato. E eu ainda tenho que revisar todas as notas que eu dei pros livros e tudo mais no Scooby esse ano. Mas, assim, eu tenho quase certeza, gente, que esse aqui vai ser o melhor livro do ano, tá? Tenho quase certeza. Eu acho que nenhum outro bate ele. Porque o que tá me vindo na cabeça agora é o quê? Jane Eyre. Mas Jane Eyre tinha um negocinho ali que me incomodou e não supera esse aqui. E também tá me vindo o outro lado, segundo da duologia do Nicolai, mas foi porque eu chorei, né? Então, assim, eu tava chorando que nem a cachorra, então meio que tá nesse limbo aí. Mas eu acho que esse aqui realmente vai ser o melhor livro do ano, tá? Quando tiver o vídeo de melhores leituras, esse aqui provavelmente vai estar no topo. Enfim, linguagem fácil, fluida, barraco a toda hora, que fica impossível de parar de ler. Eu não sei como que eu sobrevivi 29 anos da minha vida sem pegar spoiler desse negócio, tá? Porque, olha, sinceramente, gente, então assim, se você tem medo... Ai, eu tenho medo de livros clássicos. Ai, porque é muito difícil, as histórias são chatas, que não sei... Pega esse aqui. Gosta de barraco, gosta de fofoca? Pega esse aqui que, assim, ó...
o sabor da fofoca, tá? Mas agora eu quero fazer uns breves comentários, assim, com spoilers. Então, se você chegou até aqui e não leu o livro ainda, por favor, deixe um like, se inscreva no canal pra você não perder o conteúdo que tá saindo por aqui e pausa esse vídeo, tá? Vai ler o livro, no futuro, quando você terminar de ler o livro, você volta pra cá pra gente conversar com spoiler. E a galera que já leu, fica aí, tá? Porque, olha, tem umas coisas que eu preciso falar, socorro, tá? Então vamos lá, galera que não leu ainda, já deu tempo de sair do vídeo? Já deu tempo de fechar, né? Vou começar com os spoilers. Ei, desliga o vídeo. Deu tempo, né? Enfim, gente, olha, eu não sei nem o que dizer. Primeiro ponto, que eu sei que elas vão assistir esse vídeo. Corvas, vocês são umas safadas, tá? Porque, ó, eu vou dar nomes. Amy, Bela e Maria. As três já leram o livro, tá? Inclusive, eu acho que é um favorito da vida da Maria. Não sei se é da Amy também. Agora eu tô confusa. Enfim, favorito delas. E teve um período que elas estavam lendo e eu virei e falei assim, ai, amiga, não vai dar tempo eu ler junto, que não sei o que, eu tô ocupada com outras coisas. Elas deviam ter me pressionado. Vocês deviam ter me pressionado, gente. Deviam ter dito, Rô, larga tudo e vai ler, entendeu? Porque o surto teria sido muito maior. Porque, gente, basicamente, a história é o quê? O cara lá adotou a criança do nada, que inclusive, em conversas, a Bela botou um triplex na minha cabeça. Que eu não tinha pensado. O que acontece? O cara adotou a criança do nada, pegou na rua, pensou que era gato, tá ligado? Sabe gato de rua, quando a gente vai adotar, que a gente pensa, dessa cor eu não tenho. Então, foi isso que o cara fez com a criança. Aí quando chega na casa, né, tem a questão da rivalidade dele com o primogênito do cara ali, aquela coisa toda. E aí a Bela virou e falou assim, e se o Radcliffe, na verdade, for um filho bastardo desse cara? Pronto, pra quê? Gente, e será que o outro menino odiava tanto ele por causa disso? E a empregada nunca comentou isso porque ela não sabe? Porque aí entra a questão do narrador não confiável, porque ela não sabe, ela não tem essa informação. Isso aí foi um negócio que a Bela falou, a gente estava em chamada e passou batido na hora. Quando eu deitei a cabeça no travesseiro, olha, acabou a minha paz ali, entendeu? Eu precisava, porque eu fiquei pensando assim, gente, será? Tem indícios? Não tem, gente. O único fato é essa adoção mesmo. Mas, assim, foi um negócio que pra mim faria muito sentido, entendeu? Por mim, a Emily Brontë, se ela quisesse, ela podia até fazer um livro anterior a esse aqui, com a vida do pai desse moleque. Só pra eu saber, né? Porque eu preciso saber se era um filho bastardo mesmo ou se ele tratou o menino que tem um gato que a gente encontra na rua. E, tipo, eu entendo que o Hindley foi uma pessoa horrível com o Radcliffe. Só que assim, gente, imagina você é o primogênito, você é o herdeiro, do nada você chega em casa e tem outra pessoa. Que porra é essa? Entendeu? Então, assim, eu acho até compreensível. Não é certo o que ele fez com o Radcliffe, mas, assim, eu acho compreensível. Dá pra gente entender as motivações dele. E mesmo assim, gente, eu achei que foi uma vingança muito extrema, sabe? Porque ele basicamente enlouqueceu o cara, afundou o cara em dívidas, em depressão, em tudo. Socorro. Aí, não satisfeito, ele pegou o filho do cara, teve toda a alienação parental, e ele pegou essa criança que era inocente, que não tinha nada a ver com a treta, e fez a criança ser tratada que nem lixo, como empregado a vida inteira, sabe? Ele privou a criança de direitos básicos, de estudo e coisas do tipo. Que eu fiquei assim, gente, mas essa pessoa não era nascida quando começou a sua treta. E tudo isso começou por quê? Porque a Catherine não quis casar com ele. E, tipo assim, não é algo do tipo, ela não era apaixonada por ele ou alguma coisa assim. Literalmente, ele escuta ela virar e falar que não pode casar com ele porque ele é pobre. Porque senão ela iria cair em desgraça. Por mim, toda a vingança dele tinha que ser direcionada a ela. Porque ela não vale nada, gente. Porque ela além de falar isso, ela foi lá, casou com o outro, quando tava casada com o outro, ainda quando ele volta, ela dá mole pra ele. Que inclusive o marido dela ficava assim, meu querido, se divorcia dessa mulher, porque ninguém merece passar por isso. Ela tá literalmente dando mole pra outro macho na tua frente. Que vagabundagem é essa? Eu fiquei indignada, gente. Olha, não tem condição de eu gostar da Catherine. Não tem. Que mulher desagradável. Tanto que quando a Catherine realmente adoece e tal, que inclusive eu fiquei até
na dúvida, assim, da morte dela, gente, porque fala que ela tava doente. Meio que dá a entender como se ela tivesse ali sofrendo com aquela tristeza, com depressão, pá. E eu tava tipo assim, caguei pra você, minha filha, tu foi escrota pra cá. Olha o caos que tá acontecendo em volta, porque você não sentou e conversou com esse homem. E você ainda provocava, porque tem um negócio ali que ela provocou também. Que ela ficou fazendo ciúme pro marido, dando mole pro homem, jogou a outra merda no ventilador, que acabou com a vida da Isabela. Então, assim, ela pode não ter feito diretamente as coisas, mas ela teve responsabilidade sim, tá? O Radcliffe, ele é pior, mas ela teve responsabilidade. Então, assim, eu não consegui me sensibilizar com o sofrimento dela, com a morte dela, aquela coisa toda. Inclusive, a morte dela em si, eu fiquei um pouco na dúvida. Por quê? Meio que fala essa coisa de que, ela meio que tava deprimida, tava doente e tudo mais, só que ela também tava grávida. Então, tipo assim, eu fiquei na dúvida, gente, ela morreu por causa do parto ou por causa da depressão? Porque, na minha cabeça, faz mais sentido ser pelo parto. Porque essa depressão dela começou no início, ela literalmente falou pra empregada que tava fingindo crise de nervoso. Então, assim, eu não consegui ter empatia pela essa depressão dela, pela doença que ela tava tendo. Não consegui. Na verdade, eu acho que eu não acreditei. Entendeu? Eu não acreditei muito nisso. Porque ela se mostrava uma pessoa tão ruim no início que fica difícil de eu acreditar no que ela tava falando depois. Agora, sobre a questão da geração seguinte, né? Já falei do filho do Hindley. Só que, assim, o próprio filho do Radcliffe foi uma situação complicada. Porque no início eu fiquei com uma certa pena dele, porque a gente percebia que ele era um menino muito frágil, ele já tinha perdido a mãe, ele era doente mesmo, né? Não especifica muito bem o que é a doença que ele tem, mas ele é frágil, ele é fraco, sabe? E o Radcliffe meio que maltratava ele, porque a gente sente que ele tem muito medo do próprio pai. Só que é filho dele. E ele pegou essa criança e começou a criar. Então a gente começa a notar traços de manipulação, de grosseria nele, porque ele foi criado assim. Ele tem culpa de ser assim? Não, porque foi a criação que ele recebeu. Foi a única coisa que ele teve acesso, sabe, no decorrer da vida. Só que a Emily Brontë constrói isso de uma maneira tão bem feita, que o personagem fica tão cinza que eu não sabia se eu tinha pena ou se eu odiava esse garoto, sabe? E a própria Catherine, né, que a gente vê no início, ela conversando ali, logo quando aparece o inquilino novo, que eu falei que era grosseiro e tudo mais, cara, faz sentido a menina ser assim. Literalmente, o Radcliffe manipulou o filho dele pro filho dele atrair a Catherine até em casa. Quando ela chegou lá com a empregada, ele literalmente prendeu elas, né? Porque é um cárcere privado que ele não deixou ela sair, até obrigar ela a casar com o filho dele pra poder ter direito à herança, isso e aquilo. E eu fiquei, meu querido, aí essa Cat, eu gosto dela, porque, assim, ela tem uns traços de personalidade forte, mas ela não era uma pessoa ruim, tá? Ela meio que a situação era muito estressante, muito desgastante pra ela. Por isso que a gente vê ela sendo grosseira lá no início. Porque realmente você conviver com o Radcliffe é um negócio que não é muito agradável. Então, assim, tem um momento ali que ela desafia o Radcliffe que eu fiquei, caralho, é isso aí, garota. Aí, do nada, o Radcliffe bate nela e tudo. Eu falei, não tem cabimento o negócio... Gente, vocês concordam comigo que ele literalmente agrediu uma mulher? Vocês concordam? E como que vocês gostam desse homem? Eu quero amassar vocês. Porque não faz sentido, entendeu? Não faz sentido um negócio desse. Assim, ele é um excelente personagem. Porque ele gera o que ali? O entretenimento, o caos. Mas ser apaixonada por ele, que é uma coisa que eu vi as pessoas comentando, né? Porque era tipo assim... Na minha cabeça, gente, antes de começar a ler o livro, eu jurava que ia ser tipo assim, uma puta história de amor, sabe? E não. É uma história de vingança e obsessão. Não tem como gostar desse homem. Mas enfim, o livro só acaba depois que esse homem morre, né? Porque só dá pra ter paz depois da morte desse homem, porque assim, não tem condição. E uma coisa que eu acho engraçado, que pega essa parte do sobrenatural e tudo mais, é porque a própria empregada conta a situação da morte dele de uma maneira muito misteriosa, sabe? Tipo, foi algo assim que ela não soube explicar tão bem. Tem uma aura de mistério ali que ficou bem legal, ficou bem interessante. Eu adorei isso, tá? E é a partir desse momento que as coisas, né? A vida da Cat e do filho do Hindley começam a se alinhar. Eles começam a se aproximar, né? E meio que querer pedir perdão um ao outro e se apaixonando ao mesmo tempo, porque não tá tendo a interferência do Radcliffe. Então, se tem romance nessa história, é coisa de 20 páginas. Que é só o que a gente vê ali no finalzinho
É só isso. E ainda assim, ainda tem os conflitos, porque o filho do Hindley, gente, ele sofreu tanta alienação parental que, por pior que seja, pior situação, por mais que ele até não gostasse do Radcliffe, a gente vê que ele se sente incomodado porque foi a única pessoa que criou ele, sabe? Então, assim, ele saber que a Catherine odiava ele incomoda e tudo mais, então é uma relação complicada que eles vão se ajeitando, vão se alinhando ali no final. Então a gente vê o princípio de uma coisa que pode dar certo, pode ter um relacionamento, eles vão se apaixonar, vê que as coisas estão bem mais tranquilas entre eles, mas é aquela coisa que vai ser gradativa, tá? Eles vão ter que curar as feridas aos poucos. E eu achei a maneira que a Emily Brontë apresentou aquilo ali muito bem feita, gente. Porque, assim, em poucas palavras a gente já entende todo o cenário e previsões pro futuro, né? Pós o livro acabar. E sobre o final mesmo, gente, do Radcliffe, ele morre, né? Enfim, em algum momento tinha que morrer, é um ser humano, né? E a Catherine já tinha morrido lá atrás. Gente, é uma coisa complicada. Por quê? Normalmente, quando a pessoa vai ficando mais velha, quando ela percebe que fez algo de ruim, ela acaba se tornando um pouco mais sábia, ela quer pedir o perdão, ela quer tentar ajeitar as coisas. E o Radcliffe não. A vingança dele, o ódio dele, corroeu ele até o final. Tipo assim, o que ele sentia pela Catherine, a paixão dele se converteu num ódio ali. Então você sente que a Catherine, mesmo depois de morta, ela continua assombrando e perturbando os pensamentos do Radcliffe. Então ele pode ter feito tudo o que ele fez, né, a vingança dele, mas esse tormento que ele estava sofrendo é como se fosse a vingança da própria Cat. Aí tem um ponto que eu acho que eu entendi o que as pessoas consideram romance nessa história, porque tem alguns boatos nesse local que eles vivem, de pessoas falando, depois da morte deles, tá? Falando que, eu vi um homem, vi uma mulher lá no Morro dos Ventos Uivantes, não sei o quê. Como se essas pessoas vissem espíritos, né, do Radcliffe e da Cat naquele lugar. É uma coisa que a gente não tem certeza. A gente não sabe. Tem uma maquita rodando, espero que não dê pra ouvir. A gente não sabe se é uma ilusão, se é boato, fofoca, coisa assim, ou se realmente o espírito deles está lá. Para algumas pessoas isso pode ser visto como romântico, no sentido de, ai, que lindo, eles não conseguiram ficar juntos em vida, mas assim, vão ficar juntos após a morte, as almas deles vão se unir. Gente, pra mim não foi, tá? Pra mim foi justamente o contrário, e foi por isso que foi tão maravilhoso, porque eram dois bosta, os dois assim não valiam porra nenhuma, eles se mereciam e eles foram ficar o quê? Assombrando o lugar, dois espíritos, dois encostos. Ai, os dois, gente, viraram duas almas penadas. Gente, me fala, desde quando que pessoas que morrem cheias... Ai, essa maquita do inferno. Ai, pessoas que morrem cheio de ódio e rancor no coração vira espírito de luz. Me fala, em que universo isso acontece? Não acontece, gente. Viraram dois espíritos obsessores. Tá lá assombrando o morro, os dois, um atormentando o outro, né? Porque pelo menos para de atormentar os vivos. E foi perfeito. Eu amei. Dois espíritos ruins que se merece. Foi isso. Ótimo. Perfeito. 5 estrelas favorito. Melhor livro do ano, com certeza, tá? Com certeza. Não tem condição. Cara, eu posso rever meu escudo, mas eu tenho certeza que vai ser esse livro aqui. Inclusive, não lembro se eu falei. Gente, podem ler os extras aqui de boa, que não tem spoiler de nada. Olha o tanto de marcação. Olha, acabou toda a minha sanidade, toda a minha paz esse livro. E, assim, eu vou deixar aqui embaixo, né, pra quem se interessar, o link de compra desse livro. Recomendo, obviamente, essa edição, porque foi a que eu li, né? Ela é bem completa, ela traz comentários, tá conteúdo extra, aquela coisa toda. Mas vou deixar algumas aqui pra vocês. Enfim, de qualquer forma, gente, por favor, né? Se você gostou desse vídeo, sei lá, olha, próxima vez, gente, vocês me avisem. Mas vocês me avisem. Tipo, Rosita, você vai precisar de paz, sossego, tranquilidade pra poder sentar e ler esse livro. Porque esse livro tirou toda a minha paz. Ele tirou toda a minha paz, gente. Vocês não têm ideia. E assim, era um período que eu não tava com tempo pra sentar pra ler. E o troço ainda é de capa dura, então eu não podia botar na mochila, porque senão ia amassar, né? Levando no trem, aquela coisa toda. Então, próxima vez que vocês me indicarem um vídeo pra fazer vlog, vocês me avisem pra pelo menos eu escolher um período de paz. Pra poder me atormentar só com o livro, né? Porque já não bastasse o tormento do livro, tava a vida adulta me atormentando também. Então vocês me avisem da próxima vez, tá? Pelo amor de Cristo. Enfim,
é isso. Não lembro mais o que eu falei, já falei coisa pra caramba, vai ser um caos pra editar, mas se eu não tiver falado, deixa um like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Indica aqui livros que vocês acham assim que, Rosita, esse aqui vai tirar a tua paz e ele é ótimo pra fazer vlog. Me indica isso aí, tá? E me contem se vocês já leram esse perfeito. Conversa comigo, gente, que eu preciso conversar com as pessoas sobre esse livro. Nossa, eu vou... Ai, minha paz. Socorro! Eu não sei nem quando eu vou editar esse vídeo, eu vou ter que fazer live, vocês vão me perguntar as coisas, eu não vou responder. Não vou responder. Enfim, chega, falei demais, tá, gente? Melhor livro do ano, 5 estrelas, favorito, tá bom? Comenta aí, vamos conversando. Enfim, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo vlog ou em live em qualquer momento, tá, gente? Mas conversa aqui comigo nos comentários. Então, ó, beijo e tchau, tchau.